Fala, meus jovens! Sejam muito bem-vindos novamente à segunda temporada aqui do nosso Planejados Cast. Exatamente, a gente fez uma sequência de episódios logo quando a gente começou e agora a gente está reiniciando uma nova temporada novinha, um jeito novo, estúdio novo, convidados novos, conteúdos novos aqui, especialmente preparados para você do setor moveleiro, do setor de arquitetura, setor de decoração, de construção civil. Enfim, sejam muito, muito bem-vindos. E a gente não poderia começar essa temporada nova com um outro convidado, uma outra convidada que não fosse a nossa convidada especial de hoje. Ela, que é muito especial para mim, ó, já estou dando um spoiler aqui, né? Ela que é arquiteta, mas não sei se exerce a arquitetura do jeito que vocês poderiam imaginar. Ela que tem MBA em gestão de pessoas, em liderança, pela PUC, e ela que fez também pós-graduação em designer de interiores, além de gerenciar mais de 70 pessoas hoje, entre arquitetos, engenheiros e toda essa galera do setor de arquitetura, desenvolvimento de projetos. Então, sem mais delongas, com vocês, minha noiva, Sheila Ronick. Talvez quando você assistir esse episódio já vai ser minha esposa, a aliança já trocou de lugar, não sei, vamos ver, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada! Quantos e quantos episódios eu participei aqui nos bastidores e nunca tinha sentado aqui na sua frente para falar um pouquinho aí de gestão de pessoas, que é um assunto que eu gosto bastante. Aprendi a gostar, vou ser bem sincera, eu aprendi a gostar. E muito obrigada pelo convite, está sendo muito especial estar aqui com você hoje. Muito bom, muito bom. Fiquei até assim, né? Você falou quantos episódios você participou do bastidor e tudo mais. É que, na verdade, você não estava muito acostumada com esse universo de produzir conteúdo, de aparecer, né? Zero. E, na verdade, é algo que eu ainda estou me acostumando a. Eu vejo você, assim, ao longo de toda a sua carreira, a sua empresa, e como você fala com desenvoltura, aparece, faz vídeos que eu falo, gente, que vergonha que eu teria. E eu vejo também que quem não aparece, a gente se perde nesse novo mundo, né? Não tem como não aparecer. Mas, para ser bem sincera, eu sim tenho vergonha. Está sendo uma barreira vencida estar aqui na sua frente hoje, porque a gente não sabe onde chega a nossa voz, né? Então a gente não sabe quem vai estar assistindo, mas enfim, tô aprendendo essa parte com você. Bom, já estou anotando alguns insights que eu já tive aqui, só dessa fala, né? Acho que é importante ter um caderninho novinho aqui para eu anotar aqui no nosso episódio 1, mas vou tentar levar esse episódio aqui como uma convidada Ok. e fazer perguntas, direcionar aqui realmente como eu gostaria que as pessoas soubessem aquilo que você sabe, aquilo que eu sei, ou coisas que eu vou descobrir aqui também. Que para mim já é uma surpresa você me dizer que você tá meio assim, né, de estar aqui. Porque você nem falou nada, achei que tava de boa. Você no começo era mais presa e tal, e tipo, pra mim você parece muito mais solta hoje, até quando eu te pego alguma coisa de surpresa, ou então peço pra você produzir alguma coisa do nosso evento presencial, sei lá, né? Como é que tá isso? Na verdade, assim, tem desafio, eu topo. Então, eu não falei nada porque eu topo, eu quero, mas ao mesmo tempo com aquele pezinho atrás. Mas faz parte. Tem desafio, você topa. É isso. Bom demais. Bom, conta para as pessoas um pouquinho dessa. A gente pode ir pela linha de conteúdos, pode? Dessa insegurança, mas acho que tem bastante coisa para a gente poder contribuir com a audiência, como, por exemplo, empreender em casal. Você não empreende comigo, mas você participa do evento presencial, dos bastidores do nosso evento presencial, que é o Empresas Extraordinárias Experience, né? Que a gente colocou a imersão de um dia, a imersão de 2 dias, você participa ativamente como
mentora do evento e também muito ativamente nos bastidores. Aliás, ó, pessoal, não faríamos nada sem ela, de tudo que a gente faz aqui, toda a parte de organização dos eventos, tudo que acontece aqui, a Sheila é responsável. E, enfim, o que eu estava falando mesmo, Laura? Isso daqui tem muito disso, né? Mas conta para as pessoas, assim, como é que foi essa sua transição? Porque eu falei, putz, você é arquiteta e você fez pós-graduação, depois você fez um MBA em liderança. Como que você aprendeu a gostar de gente, né? Como é que você começou a identificar essa mudança na sua carreira? Por que isso é importante? Então, vamos lá. Como arquiteta, é, ali fazendo faculdade, trabalhando, atuando na área, tem a questão de ter troca com as pessoas, mas tem uma questão, o projetar em si é algo muito individual, né? Então, assim, desde sempre quis fazer arquitetura, trabalhei na área, trabalhei em designer de interiores durante 5 anos. Quando eu terminei a pós-graduação em design de interiores, eu percebi que não era o que eu queria para o meu futuro. Então, eu fiz uma transição e mudei totalmente de segmento. Eu fui trabalhar com projetos de varejo. Isso em 2010, faz bastante tempo. E quando eu entrei nesse universo, eu entrei como projetista mesmo, né? Só que não é só fazer o projeto, tem a gestão do projeto. E a partir da gestão do projeto, tem a gestão com o cliente, as apresentações com o cliente. Então, aí começou uma troca maior com as pessoas. O que eu sempre falo é que, assim, eu fui formada como técnica, como arquiteta. Eu não tive uma formação voltada à psicologia, a entendimento das pessoas, nada disso. E a minha carreira e a minha trajetória foi me levando a, a um cargo, a posições que eu precisava disso. Então, em determinado momento, e no meu entendimento, é a parte mais difícil da liderança para uma pessoa que trabalha em uma empresa. Eu tinha pares e, em determinado momento, eu assumi a liderança dos meus antigos pares, entende? Então, para mim, essa é a fase mais difícil. Por quê? Porque, de alguma forma, eu me destaquei naquele momento, né? Os meus superiores viram que eu tinha um potencial e eu assumi a frente dessa gestão, mas sem embasamento. Eu poderia ser boa ali no que eu estava fazendo, mas eu não tinha teoria, eu não tinha prática em lidar com pessoas. E durante muito tempo é um desafio. Por quê? Porque as pessoas são complexas, né? Nós somos complexos. Imagina você entender o outro para tirar e conseguir absorver o melhor do outro para o benefício maior, que é o benefício de trazer resultado para a empresa. Então, foi um momento de muita assim, dificuldade, mas de muito aprendizado, né? E em determinado momento da minha carreira, eu dei um surto, assim, falei, gente, eu não aguento mais. Eu quero voltar a ser responsável pelo meu trabalho. Tá muito difícil para mim. Eu não quero ser gerente, eu não quero fazer gestão de pessoas. Sabe quando eu dei uma surtada, assim? Aconteceu. E eu até fiz outra transição de carreira para ficar um pouquinho mais na minha. Mas aí eu percebi que o bonito da vida é lidar com pessoas, é entender, é se entender para entender o outro. Então, realmente, foi uma trajetória, um processo, e hoje, muito mais madura, né? Mais de 40 anos, mais de 20 anos de experiência aí, né, no mercado, eu posso falar de boca cheia que o que eu mais gosto é gerir pessoas, é tratar com pessoas com toda a sua complexidade e com todo o desafio que é. Olha, bastante coisa, né? Sim. Eu quero voltar lá na parte que eu sei que tem uma parte muito interessante dessa jornada aqui logo no começo, que eu acredito que vai ajudar muito a audiência. Quando você trabalhou 5 anos como designer de interiores, como é que foi essa jornada ali? O que você estava fazendo? Por que você resolveu migrar e se especializar como designer de interiores, sendo que você já era arquiteta? O
que te deu esse gatilho? O que você estava enxergando naquele momento? O que você enxerga hoje? Você faria igual? Sim. É, bom, eu entrei na empresa que eu trabalhei com interiores como estagiária e eu estava finalizando a faculdade, e aí eu finalizei, e aí na sequência eu fui efetivada, então eu fiquei 5 anos, né, trabalhando com isso. Me deu muita bagagem, é um universo que eu admiro muito, inclusive minhas duas cunhadas atuam nessa área e eu admiro muito. E por que que eu busquei uma especialização? Eu entendo e eu acredito muito que a gente precisa ter o elemento teórico para fazer e aplicar na prática, né? Tem muita gente que é autodidata, que se desenvolve e tudo mais, então eu estava na área, era o universo que eu conhecia e eu quis buscar o conhecimento, ter uma certificação e tudo mais, para continuar aplicando na prática. Só que o que que eu percebi, e principalmente no mundo de arquitetura, tem muitas áreas que a gente pode atuar. Tem projetos corporativos, tem interiores, tem paisagismo, tem luminotécnico, tem cenografia. É um universo tão amplo e tão grande que eu trabalhei durante 5 anos. Admiro muito a profissão e quem faz, inclusive, poxa, os ambientes que a gente tá faz a gente se sentir melhor e tudo mais. Mas para mim, eu queria buscar algo que tivesse é, mais impacto, de repente, para mais pessoas, para a sociedade como um todo. Então, assim, pode parecer estranho, mas o impacto de um design de interiores, por exemplo, para um casal, para uma pessoa que mora naquela residência, é para eles e para os convidados que eles vão receber. Eu quis fazer essa transição e aí eu fui para um universo totalmente diferente. E quando eu cheguei nesse universo de projetos de varejo, eu fui para fazer acessibilidade de mais de 600 agências bancárias no Brasil inteiro. Então, o que que eu pensei naquele momento? Nossa, que legal! Acessibilidade, nas cidades mais distantes, mais remotas que tiver, o meu trabalho teria um impacto maior na vida de mais pessoas, entende? Então, para mim, nesse momento, foi essa transição, e aí, ao longo desses mais de 15 anos que eu estou nessa área específica, eu tenho certeza que não só o meu trabalho, mas o trabalho da equipe que eu lidero, consegue alcançar muito mais gente. Então, Nossa, interessante. Isso para mim é uma novidade. pois é. Olha, coisa boa. Mas vamos lá. Na jornada de design de interiores, né, você procurou um embasamento teórico para suportar aquilo que você já estava fazendo na prática e te potencializar nisso, Sim, correto? exato. E o que é que você fazia como design de interiores? Eu fazia tudo. Eu fazia projeto, eu fazia levantamento, eu acompanhava as obras, eu fazia orçamento com os fornecedores de Mas era marcenaria. comercial ou Tudo, tudo, corporativo, tudo? tudo, tudo. Era muito mais residencial quando eu trabalhei com interiores, mas tinha corporativo e sim. E então eu fazia toda essa parte. E aí também tem uma questão da troca com pessoas, né? Como lidar com é, o pintor, o marceneiro, o eletricista, como lidar com o cliente, com o vendedor de uma loja. Então, ali era o início da minha carreira, mas eu tive todo esse desafio para uma pessoa assim, inexperiente até então, sabe? Beleza. E no meio dessa jornada você pensou em impactar mais pessoas, olha só. E Pensei. aí começou a incomodar e você já identificou que tinha uma lacuna ali que você iria ocupar ou surgiu realmente uma oportunidade e você se posicionou? Teve uma oportunidade que surgiu nesse momento. eh,
Foi o que eu falei. Quando eu terminei a pós-graduação em designer de interiores, me deu o estalo que eu queria fazer algo diferente e ter experiência em outras frentes. E surgiu uma oportunidade. E quando o projeto foi apresentado para mim, que era de acessibilidade em agências bancárias, tudo me brilhou os olhos. Então, eu, de novo, mergulhei, fui estudar a BNT de acessibilidade. Eu sabia ela decorada de ponta a ponta para aplicar nos projetos. E aí começou essa área. E aí uma coisa vai puxando outra, né? Entra a questão de acessibilidade, e aí eu já atuava com banco. Durante muito tempo eu trabalhei com projetos de agências bancárias, muito tempo. E aí, de reformas, de abertura, de ampliação, e uma coisa vai puxando outra, né? Aí vai para o setor de fast food, de lojas de departamento, de locadoras de veículos. E aí a gama vai aumentando. Sua Então, experiência e tudo mais, né? exatamente. Beleza. E aí, qual que foi o momento que você observou e falou assim: putz, eu preciso. Você usou uma palavra sobre psicologia e pessoas aqui no meio do caminho. Em algum momento. Em algum momento ali explicando Que eu essa não, sua jornada. que eu não fiz nada voltado à psicologia, a E pessoas, da que é onde a que você minha... tirou que isso é importante hoje? Então, Se você está curtindo esse episódio, que está no nosso evento presencial, a gente tem um evento presencial para donos de planejados, para empresários que querem crescer e desenvolver as áreas de marketing, de vendas, gestão de pessoas e inteligência artificial, os principais pilares de crescimento das lojas. Eu já atendi mais de 700 empresas no Brasil, eu sei o que funciona e o que não funciona. Então, no pilar de marketing, eu abro a caixa preta. Quais que são os conteúdos que mais trazem resultados e quais conteúdos você não deve fazer, porque eles não trazem resultados. Eu trago para você tudo que funciona na parte de anúncios online, como que você pode ter mais resultados com anúncios online e como você vai ter uma equipe, como que você tem uma equipe de alta performance, como montar a equipe de alta performance, processo de recrutamento, seleção, treinamento, processo de retenção desses talentos, remuneração, toda a parte estratégica de vendas, a parte estratégica financeira, uma visão estratégica empresarial, tudo isso a gente entrega no nosso evento presencial. Se você está curtindo esse episódio, que legal. Se você quer ir além, vou deixar aqui na descrição para você se inscrever para o nosso evento presencial. Não deixa passar essa oportunidade. Já deve estar próximo aí do nosso evento presencial, então corre, acelera aí e a gente se vê no nosso evento presencial, beleza? Então, continue curtindo esse episódio. naquele momento que eu dei um surto psicótico e falei, meu Deus, eu não quero mais fazer gestão de pessoas, eu quero trabalhar e ser reconhecida, ser cobrada pelo meu trabalho e não pelo trabalho dos outros, eu entendi que para a gente conseguir gerir as pessoas, fazer a gestão das pessoas, primeiro a gente precisa se conhecer. Então, a questão de buscar o autoconhecimento, buscar entender qual é o seu perfil, o que você gosta, o que você não gosta, os gatilhos que você tem. Tudo isso é importante para você conseguir identificar o perfil das pessoas, porque, na verdade, a gente não gosta de falar essa palavra todo mundo, ninguém, né? Mas, nesse caso, todo mundo tem uma luz e uma sombra. Todo mundo tem qualidades e defeitos. Então, qual que é o papel ali do gestor? Identificar a luz, identificar as qualidades, potencializar para que essa pessoa consiga entregar para a empresa o máximo que ela pode e trabalhar a sombra. Trabalhar, treinar, conversar, orientar, posicionar. Tem muito gestor que não fala o que precisa ser falado. Vai mais a fundo, vai mais a fundo. Bom, beleza, você começou com autoconhecimento, luz, qualidade, sombra. Beleza. Só para as pessoas entenderem aqui o que você quer dizer com autoconhecimento, com sua personalidade, suas qualidades, seus defeitos. Você foca mais na qualidade, você foca mais para corrigir defeito. Você como líder, assim, como que você enxerga, o que você faz? Vai mais aí. Certo. Com relação às qualidades, muitas pessoas falam, né, que os elogios devem ser dados àquela pessoa publicamente e um feedback, alguma correção, deve ser feita no privado.
Concordo com isso, porque as qualidades, as pessoas quando recebem um elogio por algo que elas fizeram, isso dá força para elas continuarem e quererem fazer sempre com aquela qualidade, uma entrega com qualidade, dá força, da energia para seguir. O feedback e a correção, e algo nesse sentido, é importante também, porque se um gestor já não está nem aí, se entregou, se não entregou, se foi, não foi, já significa que possivelmente em qualquer momento essa relação vai ser quebrada. Se o gestor está incomodado com as falhas, com correções, porque, como eu falei, todo mundo tem defeitos e todo ser humano falha. Então, se o gestor está incomodado com isso e dá esse feedback da melhor forma possível e tudo mais, significa que ele quer que aquela pessoa, aquele colaborador evolua, certo? Essa é a sombra. Essa é a sombra. E a sombra precisa ser trabalhada. Se a sombra já não faz mais tanto faz como tanto fez, significa Não incomoda. Se não incomoda, significa que a relação já acabou ou está prestes do fim. Entende? Então, uma outra coisa que eu falo, e isso é uma frase minha, porque, assim, a partir do momento que eu fui crescendo na carreira e aumentando equipes e tudo mais, hoje eu também vejo como que eu preciso treinar os meus gerentes, os meus coordenadores, para eles terem a posição correta com a equipe. Então, eu falo muito para a liderança que responde para mim hoje, de que tudo precisa ser falado. Depende do como. Tudo o quê? Tudo, em um feedback, em questão de postura, de comportamento, de falha técnica, tudo precisa ser falado. Porque muitas vezes aquela pessoa não consegue enxergar que ou o comportamento ou alguma coisa que ele faz prejudica o resultado final, ou prejudica a equipe, ou prejudica o próprio desenvolvimento dele. Então, tudo precisa ser falado. Depende do como. A ideia de uma correção e de trabalhar essa sombra, esses defeitos e tudo mais, a ideia é que não atinja o pessoal, né? Não atinja o ego. Talvez o ego possa até atingir para a pessoa querer mudar, mas é que não machuque, que não seja um balde de água fria e a pessoa fala, eu não sirvo para isso, então eu vou desistir. Não, tem que ser no ponto e na medida que dê combustível para a pessoa querer continuar. Deu para entender essa parte? Deu para entender. Para o gestor que está cansado dessa dinâmica, né? Imagino que tem muita gente aqui assistindo a gente que está cansado de... já falei para essa pessoa não corrige. Já falei para o projetista, já falei para o montador. Cara, já falei, né? A pessoa não corrige. O que você tem para dizer, né? Para o gestor, para o líder, para o dono de empresa, né? Seja logística de planejados, tem a marcenaria, na área de construção, não importa. O que você tem para dizer para eles sobre isso? Não aguento mais gente. Sem gente, a gente não cresce. Sem gente, não existe uma empresa. Já começa por aí. Eu li uma vez que a gente precisa, para algumas pessoas, precisam ouvir 7 vezes a mesma coisa para fazer uma mudança ou para fazer aquilo que está sendo falado. Eu diria que é papel do gestor orientar, treinar, falar. E aí, querido, paciência. Paciência. Às vezes você fala de um jeito que para a pessoa, naquele momento, não vai pegar. Muda o jeito. Aí acontece alguma outra coisa, algum exemplo, traz o exemplo e traz a mesma coisa. Essa questão de falar, fale tudo que precisa ser falado dependendo do como, eu já devo ter repetido isso mais de 100 vezes na minha vida. Por quê? Porque não tem um manual de todas as situações possíveis que podem acontecer para o gestor. E em cada situação, demanda uma
uma nuancezinha, é isso? Exato, muda. Muda a palavra, muda o jeito, muda o exemplo, e em determinado momento aquilo vai chegar na pessoa e ela vai dar o resultado que você espera dela. Então, gestor tem que ter paciência, tem que investir no falar. E outra coisa, as pessoas, elas querem ser ouvidas. Tem gestor que pensa que eu vou mandar, eu vou falar, eu vou treinar, eu vou fazer. Calma, ouve. Qual que é a sua dificuldade? Onde você quer chegar? Para ajudar. Não adianta também tirar da nossa cabeça o que a gente acha que a gente deve fazer sem ouvir quem está ali atuando com você, entendeu? Então, a questão do ouvir também é super importante. Inclusive, o acho é uma das palavras proibidas, né, na nossa empresa, no nosso ecossistema de negócio. É uma das coisas que a gente começa falando na imersão, né? Quem acha tá fadado ao fracasso. Eu achei que a pessoa entendeu. Achei que isso ia acontecer. Cara, achou, não confiar e conferir, não é isso? Exato. E o achar que a pessoa entendeu, explica para a pessoa e pede para a pessoa repetir. Que aí sim você vai ver se ela entendeu e como ela entendeu. Porque na questão da comunicação, que também é algo que, poxa, a comunicação é tudo, né? Não adianta você falar e você passar o recado, a comunicação para... O que é comunicação? O que é comunicação? O que é comunicação? Comunicação pode ser falada, pode ser escrita, mas é a forma com que a gente lida com as pessoas. O que mais? Mas, tem um percentual. Isso é muito bom. Não é? Tem Você um lembra? livro, eu não lembro de qual que é o autor, né? Mas a gente acha que comunicação é o jeito que eu falo, o jeito que escreve e tudo mais. Mas 67%, depois vocês pesquisam aí, 70 e poucos por cento, eu não vou lembrar qual que é o percentual, mas é muito alto. O maior impacto da comunicação é no gestual, no jeito que você se comporta de forma não verbal. A expressão corporal. A expressão corporal. Não só a expressão corporal, que é quando a gente fala sobre a comunicação não falada, tem a ver com o jeito que você está vestido, tem a ver com o jeito que você... já pegaram aqui, o cara tá... O pessoal tá ativo, ó. 55% da Albert comunicação. Mehrabian. Expressão corporal representa 55% da comunicação, segundo a famosa regra 7, 38, 55. Sabe com quem que eu aprendi isso? Com Joel J. Com Joel J. Falou isso pra mim numa mentoria. Falou, cara, é isso. E aí, se 55%, né? Volta lá. Vamos ver se o time do bastidor aqui tá ligado. Gostei, hein? 7%, somente 7% é o que tu fala. Pois é. Ou seja, 93% é não verbal. Olha que doideira. 7, 38, 55. 55% é linguagem corporal, gesto, postura, expressão facial. Só quando você muda a cara, assim, sei que você tá falando, aí você tá meio bravo, né? O tom de voz, ritmo, entonação, volume. Quantas vezes você aí já treinou e já se atentou sobre isso, né? E apenas 7% é o conteúdo literal. Apenas 7% é a palavra. Muito obrigado. Olha que impacto que tem só quando a gente fala sobre comunicação. E eu quis me aprofundar, quis verticalizar esse tipo de assunto, porque eu ouço muito, depois de ter mais de 700 clientes no Brasil, né, e no mundo também, olha que interessante, eu ouço lojistas planejados, né, os líderes, donos de empresas, falam, cara, eu já falei 1000 vezes. Mas aí fala de forma arrogante, fala de qualquer jeito, fala sem olhar no olho, fala e não confere se a pessoa entendeu o que você falou através de repetição. E tem um outro ponto que você começou falando ali sobre autoconhecimento. Quando você entende como que você aprende,
você também consegue passar a entender isso com o seu time, não é? Sim, mas também o aprendizado também depende de como é a pessoa. Tem pessoa que é muito mais visual, precisa de uma apresentação, precisa ver. Tem pessoas que é muito mais de escrever. Então, poxa, se a pessoa faz um curso e ela não escreve, ela não consegue absorver. Então, também depende, de como a pessoa consegue absorver o E tem conteúdo, gente que aprende fazendo. fazendo na Ou seja, prática. ouve, vai, pratica, vai errar, vai ter a sombra. E teve uma coisa que a gente ouviu também, né? Quanto mais luz, mais sombra, né? É verdade. Quanto mais luz, mais sombra. E isso é muito interessante, né? Acho que a gente teve alguns aprendizados recentes, né? Nos últimos anos juntos, que, pelo menos para mim, impactou muito na minha relação com você, na minha relação comigo primeiro, de autoconhecimento, na minha relação com você e me ajudou no relacionamento com o meu time e com os nossos mentorados. A gente tem dezenas de mentorados hoje, cada um com os seus comportamentos, com as suas nuances, com as suas demandas, e a gente precisa adaptar o jeito que a gente orienta de acordo com o jeito que a pessoa aprende. Então, olha que interessante, você que fala com o time e nunca preparou uma apresentação, o que está acontecendo com a pessoa que só aprende vendo? Exato. Não está absorvendo nada. Não está absorvendo nada. Né? Muito, muito, muito impactante isso, né? E você falou sobre uma coisa importante, assim, que eu anotei, né? Então, vários insights aqui, muito bom. Espero que vocês estejam aproveitando também, tanto quanto eu, que é o fato de tirar do outro o melhor deles. O que você quis dizer com isso? O que acontece? Quando você consegue perceber, por exemplo, uma pessoa ela é muito analítica, ela é muito de planilha, ela é muito de números, ela tem um racional muito organizado, tabelado. Coloca ela para ler uma minuta contratual. Sistemática. Gente, não vai dar certo, né? Então, assim. Por quê? Por quê? Porque ela vai, primeiro, ela vai fazer aquilo com muito esforço, porque não é o natural dessa pessoa. Pera. É que... Volta. Gente, meu TDAH às vezes ataca. Eu preciso voltar aqui para organizar as ideias. Qual que é o perfil da pessoa? O que você correlacionou com minuta? Fala de novo. Eu relacionei uma pessoa que tem um perfil muito mais analítico mesmo. Uma pessoa que gosta de planilha, que a cabeça dela funciona como uma caixa. Sistemática. Sistema. Sheilinha. A Sheila funciona desse jeito. Cada coisa no seu lugar, organizado. Se não tiver organizado, não consegue. Assim, Aí, ó, como é que começa planilha, aqui, ó. A Sheila estaria mais ou menos assim, né? Não sei se está dando para ver aí, mas... Senão eu não consigo nem começar a falar, se não tiver organizado. Bom exemplo? Bom exemplo. O que mais? Aí vai a fundo. Então você pega uma Sheilinha que tem perfil organizado e pede para ela vender. Nossa, vender aí lascou. Lascou, porque vender é aquela coisa de falar, de contar, de o que faz e o que não faz. Eu tenho muita dificuldade no vender. E aí vai para outras áreas, assim, me dá um negócio de 200 páginas, um contrato de 200 páginas para eu ler. Ainda bem que hoje tem ChatGPT para ajudar a gente, né? Mas o que eu quero dizer, e tentando trazer esses exemplos, é que identificar o que é natural da pessoa com a função que ela vai desempenhar essa função com muito mais facilidade, ela não vai ter tanto esforço, porque já é o natural dela, e ela vai entregar o melhor resultado para você. Então, pensar em uma loja de planejados. Tem o vendedor, tem o montador, tem o financeiro. As pessoas têm o perfil para as funções que elas atuam. Elas têm esse perfil para atender a atividade laboral que ela precisa atuar, porque de repente, até em uma empresa que são dois sócios, um cuida do financeiro, o outro cuida do comercial.
O perfil tá correto dessas pessoas? De repente não teria que ser invertido? Quem tem mais facilidade de comunicação, extroversão, contar história e tudo mais, tá lá no financeiro fazendo planilha. Tá certo isso? Então é isso que eu quero dizer. Com sócios, eu raramente identifico isso no mercado, mas eu quero até. Você levantou essa bola aqui, eu quero falar com as pessoas que têm isso claro com os sócios, mas não olhou para o time. Então você tem a pessoa que não para de falar o dia inteiro, que é uma pessoa que tem a característica que é influente, né? Ela é boa de comunicação e ela tá lá cuidando do administrativo, da organização, da agenda do time, do contas a pagar de repente, ou então da área de compras, de suprimentos, né, ferragens e tudo mais, lidar com o cliente. E aí não tá funcionando muito bem, ou tem também aquilo que a gente conhece, que a pessoa passa a vida inteira frustrada naquela posição e nunca se atentou a esse tipo de coisa. Verdade. E deve ser terrível você chegar lá no final da vida e falar: nossa, a minha vida inteira eu fiz isso, mas na verdade eu gosto daquilo, né? E fazer só por necessidade. Exato. E o papel do líder é? Identificar e orientar, direcionar. E tem uma outra questão que, dentro da empresa, você identifica alguns potenciais em algumas pessoas e, de repente, dentro da sua empresa, você não tem oportunidade para aquela pessoa, para ela crescer, para ela mostrar o que ela tem de melhor. De repente, existe uma trava. Todas as empresas têm um teto. Deixa essa pessoa aí, deixa essa pessoa ser feliz, deixa essa pessoa se desenvolver em um outro lugar, entendeu? Então, assim, ser líder e fazer gestão de pessoas é ter paciência, treinar e, quando necessário, deixar ir. Nossa, deve ter uma galera se coçando agora. Como assim deixar ir? Mão de obra é difícil pra caramba, né? Mão de obra é difícil. Pra quem pensa e entende isso, vai a fundo. Mão de obra é difícil. E aí? Mão de obra deixa é difícil. Ué. Então vamos lá. O que você quer? Você quer o melhor resultado para sua empresa. Como você alcança o melhor resultado da sua empresa? Com as pessoas. Você, como líder, precisa treinar, gerir, dar feedback, olhar no olho, fazer o one-on-one, ouvir, como eu falei, dar voz a essas pessoas. Ué, mas você não tá falando nada sobre visitar a obra, sobre carregar a chapa, sobre... Isso é a parte técnica. Ué, mas o líder não tem que fazer isso? Também, e talvez não necessariamente ele. Dentro da sua equipe, tem uma pessoa que ela é referência em cortar chapa, carregar e tudo mais. Por que essa pessoa não está treinando a sua equipe? Você sabe cortar chapa, talvez você não saiba tudo como líder, mas você tem uma referência dentro da sua empresa. Então, essa pessoa pode treinar. Qual que é o papel do líder? Identificar e fazer a gestão dessas pessoas. Não é visitar a obra só. Só, não, né? A gente tem até um que mais o que a galera faz aqui, né? A gente tem até um caso de uma pessoa que se acidentou, que cortou o dedo porque estava lá cortando a chapa. O que você tá fazendo lá cortando a chapa? Né? Você não tem as pessoas para fazer esse tipo de atividade? Você lembra desse feedback? Lembro. Foi marcante pra gente, né? Foi. Um bate-papo ali do corredor. A gente estava no evento no Hotel Vila Miquelon. A gente fez um evento no Sul, no Rio Grande do Sul, para a gente contextualizar aqui. E tinha um casal que empreende junto, o cara era marceneiro, tem a esposa ali. Acontece isso muito no mercado, inclusive, né? Vamos nessa linha aí, já. E ele tava com uma tipóia, já tava cicatrizando já e tudo mais. Cortou muito, não. Só as pontinhas, né? Ai, meu Deus. E aí a gente tá no intervalo. Foi de um dia pro outro. Foi de um dia pro outro. À noite, a gente tava voltando da janta, alguma coisa assim, né? E aí ele nos parou no corredor e... A gente perguntou o que tinha acontecido, né? Com a mão e tal. E aí, você lembra o que ele falou? Que ele tinha cortando chapa. Você não lembra. Então eu não lembro? Ele falou assim: eu devia ter ouvido a palestra, eu devia ter vindo no evento antes de cortar meu dedo. É verdade.
eu falei, nossa, velho, a gente tem muita responsabilidade quando a nossa mensagem não chega nas pessoas, cara. Isso é muito sério, né? Quando você que tem um trabalho sério, quando você não vende, quando a sua mensagem, o seu bom trabalho, a sua expertise não chega na casa das pessoas, se você tem um trabalho sério e não chega lá, você deixa que as pessoas caiam em golpes de mercado, você permite que as pessoas comprem de lojas que não são sérias, que não entregam combinado ou que não terminam as coisas. Não é isso? Eu senti isso essa semana também, teve um outro caso, eu não vou aprofundar, mas vou sim, tipo, eu recebi uma outra mensagem. Nossa, olha, vou falar disso. Mas olha que interessante, né? Por quê? Porque não é sobre cortar a chapa, não é sobre estar. Tem muita gente que confunde operacional com operação. O lojista de planejados, ele tem que separar isso. O que que é operacional e o que que é operação. Estar junto da operação é estar junto das pessoas, né? Eu até brinco que você faz reunião o dia todo. Esse é o trabalho, né, da liderança, né? Conduzir, liderar, iluminar. E estar no operacional, aí sim, é meter a mão para fazer o que quem foi contratado para fazer não está fazendo. Aí tem uma falha de liderança de gestão, né? E logo no primeiro dia ali da nossa imersão lá no Sul, ficou bem claro isso para ele. Falou, putz, devia ter ouvido isso antes. Então, até recentemente eu acompanhei a jornada deles lá e tudo mais. Cara, estão voando, tiraram umas fotos super chiques, estão cuidando da operação, terminaram o showroom, estão evoluindo. Tipo, cara, depois eu vou te mostrar, tá muita coisa legal. E aí, essa semana, a gente está no começo de janeiro, eu recebi uma mensagem do mesmo cara que foi para o Sul, mas dessa vez ele tinha ido no evento de fevereiro de 25, na sede da Promob, um cara de São Paulo, e eu recebi uma mensagem essa semana dizendo que ele fechou de um outro lojista que é mentorado nosso. Cara, recebi a mensagem do cara, ele tá me passando os clientes porque ele não consegue mais entregar, e ele me mandou uma mensagem assim: eu me arrependi de não ter fechado a mentoria, eu devia ter fechado a mentoria. E ele fechou a loja? Acabou de fechar essa semana. Nossa. Virada de ano. Não deu tempo, né? É um cara que, putz, a gente se encontrou depois no aeroporto, batemos um papo e tudo mais. Assim, nem era minha intenção aqui falar disso, mas conhecimento, quando tem direcionamento, né? Igual eu falei, putz, eu aprendi com o Joel, tava na mentoria. Conhecimento, quanto que vale se descobrir que a comunicação é 7% falado? Você precisa manter a postura, você precisa ilustrar, você precisa direcionar para que as pessoas entendam mais. Tem muito valor isso, tem gente que passa a vida inteira sem descobrir isso. E é o mesmo jeito de você ter um trabalho sério e você não entregar os seus móveis planejados, seu sob medida, o seu bom trabalho na casa das pessoas, porque você não soube vender, você não soube comunicar para o cliente também, externo, né? Não só o cliente interno. Então, eu recebi essa mensagem, tipo, me tocou bastante essa semana. Eu falei, nossa, cara, que responsabilidade que a gente tem, né? E posso fazer um gancho com isso? No começo eu falei que eu estava meio envergonhada, que eu não sou muito de aparecer, e você perguntou para mim hoje de manhã, o que que você vai falar hoje? E aí eu te respondi, o que tiver no meu coração e o que puder chegar para as pessoas e de alguma forma ajudar. Então, por isso, né? É um desafio, né? Estar aqui e tudo mais, mas Mas fazendo já um tá mais gancho. tranquilo? Já, fazendo um gancho do que você colocou, que bacana se algo que eu tenho de conhecimento eu puder ajudar alguém que esse episódio vai chegar e que aquela pessoa vai ouvir. Então, Ó, então se você dentro tá disso. ouvindo isso, você deixa o seu like aí. Cara, é muito importante. Como é que a gente vai saber se a gente tá conseguindo ajudar as pessoas? Como é que a gente vai saber se a gente tá conseguindo te ajudar? Se você se inscrever no canal, se você tá assistindo pelo Spotify, né? Que a gente tem o nosso canal no Spotify também. Você precisa seguir lá, deixar o seu like, deixar o seu comentário. É muito importante, porque senão não faz sentido a gente continuar fazendo aqui as coisas se a gente não sabe se a gente está conseguindo te ajudar. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, vai agora, cara. Clica aí agora, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa o seu insight. O que você aprendeu aqui até agora nesse episódio? Quem você gostaria de ver aqui? Marca aí, se inscreve e fala com a gente. Porque a gente não sabe o que está acontecendo no bastidor. Só que se a gente não pergunta, você também não fala, né? Então, faz essa troca aqui com a gente, que é o jeito da gente
conversar. Eu costumo falar assim, tipo, dentro da comunicação, a gente começou falando sobre conteúdo, dentro da produção de conteúdo, tem uma chave muito importante que é em relação a uma palavra. Quando você produz conteúdo, quando você fala para as pessoas elas não se conectam tanto. Por quê? É como se fosse uma aula. E tá tudo bem em um determinado momento, com o time, com a sua audiência, com seus clientes, você falar para as pessoas. Que aí você educa, você direciona, você coloca a luz, certo? Mas dentro de uma perspectiva de conexão, que é uma das coisas mais importantes de redes sociais, se conectar é falar com as pessoas. Cara, essa palavra do para com, isso mudou muito na minha própria produção de conteúdo. E falar com as pessoas é essa troca, tipo, e aí, o que você tá achando? Aí você tem que responder, senão a gente não vai saber. Tipo, se inscreve no canal, a gente tem as métricas aqui, deixa o seu like, a gente também sabe quando que é, vai lá, clica aí agora. Quando você não faz isso, é como se eu estivesse falando para a tela. E aí, você que é líder, espero que você não passa por isso. Você já falou com um time assim e todo mundo ficou com cara de paisagem? Parecendo que ninguém entendeu nada? E a dificuldade de fazer uma reunião online com, sei lá, hoje tem mais de 80 pessoas na minha equipe. Muitas pessoas com a com a câmera desligada, que a gente não tem troca. A gente está ali, né, falando com uma tela. É desafiador. É desafiador isso. 80 pessoas na tua operação. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais de 80. O time cresce. Cara, mas aí eu volto. Contratar não é difícil, mão de obra não é difícil. Como que as pessoas têm dificuldade de contratar uma, duas, três, poucas pessoas e você tem 80? Conta como que foi essa jornada, porque não sempre foi 80, mais de 80, né? Não. Como que foi essa jornada? Como que você organiza a hierarquia do time para que a sua voz chegue lá na ponta? Como que é a sua rotina? Conta um pouquinho. Certo. Então, vamos lá. Essa equipe, como você colocou, são arquitetos, engenheiros, são técnicos. Até antes da pandemia, toda a equipe, o escritório fica aqui em São Paulo, então toda a equipe era de São Paulo. Ia-se todos os dias presencial, né? Trabalhar com aqueles computadores gigantes que a gente também precisa de equipamentos bons para rodar os softwares que a gente usa. E aí veio a pandemia, todo mundo vai para casa, né? Acho que toda essa história todo mundo sabe. E aí a gente voltou para um modo híbrido, né? Até ano passado a equipe ia uma vez por semana, a partir desse ano são 2 vezes por semana no escritório, 3 vezes continua home office. Mas com essa mudança, com a pandemia, com as pessoas indo para casa, a gente conseguiu abrir um leque para fazer contratações de pessoas do Brasil inteiro. Então, hoje, dessas um pouco mais de 80 pessoas da equipe, 50% não estão em São Paulo. Tem gente em Fortaleza, no interior de Belém, Goiânia, no Sul, no Brasil todo. A gente, no meu caso, né, no caso da empresa, a gente conseguiu abrir esse leque e ter mais possibilidades de contratação. É difícil contratar? Sim. Mas será que todo mundo está procurando no lugar certo? Né? Então, assim, o que eu falo com relação à contratação? Qual que é a diferença entre contratar e recrutar? Qual a diferença? Contratar e recrutar. Vou te dar um exemplo. Tá, vou te dar um exemplo, porque eu sei como é que funciona uma parte do seu. Uhum. O que eu vejo no mercado, tá? E aí você contribui com a tua experiência. Tá. Tem uma vaga aí pra projetista, viu? R$2.000 mais fixo, babá. Quer? Aí acha que contratação é isso. Sim. E o que é recrutamento? Então, vou te falar como a gente faz, como eu faço e a experiência que eu tenho. O primeiro, buscar as pessoas nos mais diversas possibilidades. No meu caso, o LinkedIn, para mim, é uma ferramenta muito importante. Eu me conecto antes com pessoas que possam fazer parte da minha equipe no futuro.
Então, para mim, é uma ferramenta super importante. Tem diversas ferramentas de RH e tudo mais. Tem indicação, tem sondar os concorrentes para tentar trazer alguém já de mercado, já pronto. Muitas pessoas têm o receio de trazer uma pessoa mais crua para treinar do zero. Tem ônus e bônus nisso. Dá mais trabalho para o gestor, mas você, de certa forma, molda do jeito que você entende que é o melhor para a sua empresa. E o recrutamento não é simplesmente ter uma pessoa disponível, vai entrando na equipe. Você também tem que vender o seu projeto, o que você espera. É uma troca. É que, assim, muita gente quer... Tem uma frase que é muita gente quer emprego e não quer trabalho. É isso? Aham. É isso. Não, a maioria, né? Todo mundo quer emprego, quer receber, mas não quer trabalhar. É isso, né? Poxa, eu quero trabalhar tantas horas por mês, ganhar tanto, mas não quero... 6 horas caiu a caneta. Exatamente. Enfim. Então... Mas e aí, tá certo isso? Ai, você vai entrar nessa de 6 horas caiu a caneta? É lógico. Que é isso que acontece, né? Ai, depende, há controvérsias. Eu li ontem, eu estava conversando com uma pessoa ontem sobre isso, de que, se eu não me engano, é um cargo de alta liderança na Nestlé, há mais de 15 anos, todos os dias, às 16 horas em ponto, ele vai embora. 16 horas. 18 horas em ponto, desculpa, eu falei 18. errado. Isso, tipo, 6 horas caiu a caneta pra ele. Alta liderança, 18 horas, Pra caiu a Nestlé. caneta. Exatamente. Beleza. E aí, tem toda uma conversa relacionada a... É extremamente necessário ter um equilíbrio de atividade física, de saúde, de tempo de qualidade com a família. Para quê? Para você conseguir performar melhor e trazer o melhor resultado. Então, todos os dias, esse mesmo cargo de alta liderança da Nestlé chega todos os dias muito cedo, faz reunião, faz isso, faz aquilo, mas para ele é inegociável o horário para ele conseguir ter tudo isso e ter o equilíbrio. E eu estava conversando com uma pessoa ontem, porque eu tenho mais de 40 anos. E eu já trabalhei muito, virei noite e tudo mais, e durante muito tempo, aquela coisa de que o resultado é pelo esforço. Mas hoje eu questiono e eu não acredito nisso. Olha o que a gente tem de tecnologia que poucas pessoas estão usando. As pessoas podem e devem trabalhar de forma inteligente para ser mais eficiente, trazer mais resultado e conseguir trazer esse equilíbrio. Aí fala assim, mas tem uma questão geracional, é a geração nova e tudo mais. Será que eles estão 100% errados em ter isso? É questionável. E aí entra em outra polêmica, o trabalho híbrido e o trabalho presencial. As pessoas não querem mais ir para o escritório. Tem tudo isso. Bom, dá para gerenciar uma loja de planejados com trabalho remoto? Dá. Depende da atividade que aquela pessoa vai fazer. A venda... Tem um showroom? Como que a pessoa vai vender fora daquele showroom? Tem coisa que é pessoal. E assim, quando a gente fala de planejados, quando a gente fala de marcenaria, é uma aquisição e um investimento alto. Você não faz um cheque ali de 100 mil como se você estivesse tomando um cafezinho. Entendo que as pessoas querem ter o relacionamento, conhecer, saber historicamente, muitas vezes quer ver o material. São atividades distintas. O que eu falo da minha equipe, a gente faz projeto, é uma equipe de projetos. Tendo um bom canal de comunicação entre as outras pessoas, a pessoa pode estar lá em Fortaleza fazendo um projeto de elétrica com uma pessoa aqui em São Paulo fazendo um projeto de arquitetura e elas estão conversando e estão fazendo a compatibilização e isso funciona. Com tecnologia? Então, depende, tem coisa que não dá. E aí, e nessa questão de híbrido, presencial, 100% home office, eu também vi algo que eu acredito muito nisso. As pessoas, quando a gente fala, não é só a nova geração, mas tem um pouco de geracional nisso. Elas querem ter o cargo, elas querem subir, elas querem crescer na carreira, estando e trabalhar 100% de casa com a sua pantufa, né? Com o conforto do seu lar. É possível isso? Eu não acredito que seja possível. É muito difícil você
entrar na cultura da empresa. Tem coisas que você só sente estando no ambiente. A troca, você sabe o clima, você sabe se tá todo mundo muito feliz, você sabe se tá todo mundo muito preocupado. Não tem como. Você tá tenso? Se tá tenso, se tá. Não tem como você ter conhecimento de tudo sem estar no ambiente. Então, assim, eu, Sheila, sou a favor do híbrido. Tem benefício de se trabalhar em casa, sim. Muitas pessoas conseguem ter uma produtividade muito maior, menos interrupções, só que Eu sou uma delas. só que é importante você ter a troca, o tempo do café, o conversar. Poxa, eu tô fazendo um projeto aqui, eu olhei na tela do outro, eu já falo, eu já indico, eu já resolvo. Então, eu sou a favor do mix. Como é controverso, É muito controverso tudo lá isso. vou eu. Lá vou eu. Preciso fazer um papel aqui, que é um papel de trazer, porque eu conhecendo meu público aqui, entregar essa clareza para vocês em relação à operação dela com 80 pessoas, mais de 80 pessoas, e a operação da maioria de vocês. Beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto. É melhor contratar alguém sem experiência ou alguém experiente? Depende. Alguém com experiência, em um momento que você precisa de alguém já jogando, é essencial. Você tem tempo? Você tem disposição? Você tem paciência de treinar uma pessoa que é inexperiente, mas você consegue perceber ali da conversa que tem grandes qualidades e que você enxerga um futuro? Por que não testar? É assim, dentro da minha dinâmica. Existe uma ferramenta, que é o Revit, específica, que a pessoa precisa vir sabendo usar a ferramenta. Então, a gente aplica um teste. Para mim, é linha de corte. Eu não posso contratar uma pessoa para eu ensinar a mexer naquela ferramenta específica. Isso ela já tem que vir pronta. Agora, o entendimento do cliente específico que ela vai atuar, os processos internos da empresa, isso faz parte da gestão, orientar para que ela consiga produzir. Então, pensando numa operação, né, de uma loja, vamos falar de um montador. Tem muita gente que terceiriza montagem, né? Mas tem muita gente que tem montador interno. Você vai pegar uma pessoa que não sabe usar um martelo? Difícil. Nem sei se usa martelo, mas assim, entendi. Uma parafusadeira? Talvez use. Mas entender sobre as nuances do produto. Exato. Minimamente, né? Tá. Beleza. Então, o que a gente pode chegar na conclusão é que depende do cargo e da posição que essa pessoa vai atuar, correto? Correto. E Beleza. Muitas pessoas acabam buscando nos próprios concorrentes pessoas para serem contratadas e recrutadas. É natural isso. Um dos maiores erros que eu vejo nas lojas de planejados é você querer contratar um gerente experiente Gerente experiente. para vendas, tá? Por quê? E o segundo maior erro, talvez seja o primeiro, tá invertido. Querer contratar um vendedor esperando que ele esteja pronto para vendas. Não conheço esse caso, não existe esse caso. Por que que não existe esse caso? Porque a maioria, 99%, não se desenvolve na área de vendas. Quantos cursos você fez? Quantos mentores você tem? Quantos treinamentos você faz? Na prática só, né? É tudo na prática. E aí acha que a experiência traz o resultado. E isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente já tem... Às vezes as pessoas não se ligaram nisso, mas tem 6 anos que aconteceu, 7 anos que aconteceu a pandemia. Tipo assim, já passou, porque a pandemia... 7 anos, você não fez nada de diferente. Você não se desenvolveu conhecimento, não leu livro, assistiu podcast, não fez treinamento. Tipo, como assim? O comportamento do consumidor mudou e está mudando de novo debaixo do nosso nariz com o advento da inteligência artificial. Muita coisa. Vai fazer um episódio só sobre isso, né? Mas o fato é, toda vez que eu vi isso acontecer, o lojista de planejado se frustrou.
Por quê? Porque quando ele está fazendo um recrutamento, ou então quando ele está falando comigo, que a gente tem muitos produtos, né? Evento presencial, marketing para lojas planejados, eventos online, que a gente entrega vários treinamentos, ele está buscando conhecimento e treinamento. Só que a pessoa que ele está contratando, não. Então, o nível de consciência dele, de experiência dele, de reciclagem técnica dele, inclusive, né? Vendas é técnica, é muito superior a quem ele está contratando. Então, mesmo que ele entenda que ele está contratando alguém experiente, se ele não fizer esse trabalho de gestão, de liderança, de acompanhamento, de treinamento diário, semanal, quinzenal, mensal, se ele não fizer isso, essa pessoa não vai atender a expectativa dele, tá? Então, para a sua operação, em alguns pontos, a gente começa a entender que ter alguns pontos de experiência são relevantes. Para as lojas, também. Você vai contratar alguém para o administrativo que não sabe mexer em planilha, que não, né, não entende minimamente da dinâmica, não faz sentido. Ou então você vai contratar alguém que você precisa ter minimamente experiência no Promob para poder projetar. E essa pessoa não tem nada e você precisa acelerar mais essa parte. Putz, então ela tem que ter a experiência técnica na ferramenta, mas ela precisa também de treinamento, de repetição, de acompanhamento, de liderança na parte de vendas, na parte comportamental. E assim, deixar a soberba de lado, porque uma pessoa que tem 20, 30 anos de experiência em vendas, ele tem muito o que aprender de técnica, de processo. Deixa a soberba de lado, todo mundo está em constante evolução, né? Então, por mais a gente, em um recrutamento, em uma contratação, a gente não vai achar ninguém pronto. Orgulho, né? Porque ninguém vai estar pronto nunca. Gente, a gente evolui sempre. São conversas diferentes, com pessoas diferentes, com ambientes diferentes, que faz com que a gente ouça, né? Veja coisas que fogem ali do nosso mundinho e faz a gente evoluir, né? Como você falou, é treinamento, é podcast, é livro, é ouvir alguma coisa, é conversar, né? Ter essas trocas para evoluir. Eu não tenho dados, não tenho números sobre isso, mas vou dar um panorama numa percepção minha. Para mim, né? O fator que mais impede o lojista de planejados, o cara ter a marcenaria, um estúdio, uma liderança nesse mercado, de evoluir, de ter mais resultado, é o orgulho. De não se sentar na cadeira de aluno. É o que mais impede. Porque mudou, beleza. Ah, mas eu já tenho 10 anos, 20 anos, 30 anos fazendo isso daqui. Tipo, vou aprender mais o quê? Tipo, aprender tudo de novo. Sabe por quê? Tudo que você fez, tudo que essa pessoa fez ao longo de 10 anos e fez essa pessoa chegar até hoje, não vai ser as mesmas coisas que vai fazer ele caminhar mais 10 anos para frente e estar em um outro patamar daqui 10 anos. Principalmente agora. Tudo é muito volátil, né? Tudo é muito... Então, não tem como estagnar. Não tem como. E até para quem tem mais de 7, 8 anos de experiência, quem tem mais, passou por uma evidente mudança no meio do caminho, que foi a pandemia. A gente não pode dissociar isso. E que mudança foi essa que você observou? Exemplo, tipo, a exigência da geração de querer trabalho híbrido, de ter mais flexibilidade. Em vários momentos aqui você usou a palavra estabilidade, né? Estabilidade não, equilíbrio. Equilíbrio. Eu não acredito em equilíbrio. Eu vou trazer esse ponto. Por quê? Você enxerga que na sua jornada o desequilíbrio de ter virado noites e tudo mais também não te trouxe até aqui? Sim, tenho 100% de certeza disso. E você acredita que se você não tivesse feito isso, você teria chegado no cargo de liderança que você tem hoje como superintendente de uma empresa nacional? Boa pergunta. E na crença que eu tenho, talvez não. Mas quando eu trago esse assunto, é justamente para me forçar a pensar diferente. Você conhece alguém que não distorceu o tempo desse jeito e que chegou em cargos elevados e que tem
evidente sucesso, eu não tô falando só de grana, né? Sim. Tô falando, cara, de evolução na vida, você conhece alguém? Então, eu particularmente não conheço, mas o que que a gente vê? Um monte de influenciador, um monte de gente que ficou milionário jogando joguinho, sei lá eu como. E tudo isso faz parte e influencia essa nova geração. Então, assim, sei lá, uma pessoa recém-formada que está na minha equipe hoje, ela vê tudo isso. E aí, dentro da carreira e da profissão dela, ela entende que ela vai conseguir chegar lá, talvez pulando degraus, entendeu? Eu enxergo duas coisas aqui. Vamos lá. Primeiro ponto é que a gente está em bolhas. Então, quando a gente Verdade. enxerga o influenciador e tudo mais, a gente tá vendo o palco e não tá vendo o bastidor. Eu falei isso 2 vezes essa semana, uma na mentoria e outra para um cliente específico. Falei, não compare o seu bastidor com o palco do outro. Você não, definitivamente, você não sabe o que está acontecendo na outra loja, você não sabe o que está acontecendo com o outro profissional, você não sabe qual que é a realidade do bastidor, você está vendo de internet. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, que você, né, por acaso você trouxe o negócio do joguinho ali, que o cara ganha dinheiro, mas esse cara também distorce o tempo. Aí ele tá lá jogando com não sei quantas mil horas fazendo aquilo ali, com trabalho de repetição, de madrugada e tudo mais. E ele acaba virando um especialista naquilo, porque eu faço conteúdo. Não é fácil ficar horas e horas transmitindo um jogo, e aí você cuidar dos cortes, cuidar do bastidor, cuidar da gravação, fazer os cortes ali das melhores jogadas e ensinar alguém, e etc, etc. Tem isso também. Então, assim, para quem quer mais, você acredita mesmo que tem outro caminho? Eu não conheço ninguém que chegou lá. Pé. Eu vejo por você também, né? E aí tem até outro assunto que eu queria entrar, a questão de ser empresário e trabalhar em uma empresa, né? Responder pela empresa, ter essa falsa né, falsa Sensação de estabilidade. estabilidade, sensação de estabilidade. Mas voltando, não conheço, não acredito, comigo não foi assim. Eu tive que. Tem muita transpiração, além, né, tem dedicação e tudo mais, não é simples. Mas é um assunto que eu gosto de ouvir o outro lado e debater com pessoas que não estão na minha bolha, que não fazem parte aqui do meu convívio, porque o que eu penso hoje? Olha o que a gente tem, a gente não explora, a gente explora ainda muito pouco de inteligência artificial e tudo mais. Poxa, se eu demorava, na minha época de projetista, 8 horas para fazer um projeto, se eu fosse uma projetista hoje, eu estaria estudando como que eu faria aquele projeto em 3 horas, em 2, porque tem ferramenta para isso. Gente, a gente vê renderização. Tinha máquina que não aguentava, passava 2, 3 dias renderizando. Tem aplicativos hoje que em 2 minutos. Então, assim, por que, de repente, transpirar tanto? Mas aí basta a pessoa também querer se desenvolver, querer entender, ter a dedicação e esse tempo de testar, de fazer acontecer para. Não vai ser hoje, mas daqui 1 mês, 2 meses, aquele projeto de 8 horas vai ser feito em 3. Então, por que a pessoa não está dedicada nisso? Então, eu trago isso porque, de repente, com tudo que a gente tem de ferramenta e de tecnologia, será que precisa transpirar mesmo? Ou direcionar para um trabalho mais eficiente, mais inteligente, mais rápido, e que pode, de repente, te dar mais tempo para estar com seus filhos, sei lá, fazer alguma coisa. Para trabalhar mais. Pode ser. É o que acaba acontecendo, né? Isso, é a minha visão. A gente estava falando essa semana com os mentorados lá, tem dezenas de mentorados, aí beleza. Antes, você demorava 10, 15 minutos para renderizar uma imagem, uma vista, né? Vamos falar assim. Sim. Você pega um projeto grande, tá, uma vista. Agora demora 1, 2 minutos, 3 no máximo e fica melhor. Beleza. O que você faz com o restante do tempo? Você vai pra praia?
É, Ou você vai atender mais clientes com melhor qualidade, desenvolver melhor o teu vai trabalho, treinar sua equipe. mas aí continuar transpirando. É. Não conheço, não tenho essas referências. Quem tiver, por favor, me indique, porque eu não... Compartilha aí com a gente quer. Não tem, não tem. Porque assim, tem gente que não quer, tá? E tá tudo bem. Tem gente que não quer. Tá tudo bem pra ela, pra mim não, porque eu quero. Então, assim, falando pra quem quer mais aqui, não tem outro jeito a não ser de torcer o tempo. E aí, pra mim, não tem equilíbrio. Porque em um determinado momento, você vai precisar esticar, porque não dá pra cair a caneta às 6. Eu vejo lojas de planejados caindo a caneta às 6 todos os dias. Muitas vezes não trabalhando sábado. E beleza, tá? E beleza. Só que não pode reclamar do resultado, cara. Sim. Não pode reclamar do resultado. Tipo, não dá pra cair a caneta às 6. O cliente que compra planejado, por exemplo, né? A gente for pegar aqui, tem um cargo de liderança numa empresa, gerente, quem gasta dinheiro, né? Mais de 50 mil, por exemplo, em projetos. As lojas tinham que trabalhar até muito mais fora do horário comercial do que em horário comercial. Isso que eu queria dizer. Das 7 da noite até as 10, até as 11. Que é o que muito acontece. De final de semana, né? Que é o que muito acontece. Então, sei lá, começar a trabalhar 1 da tarde e esticar pra noite. Só que a crença é tão grande. Assim, tem uma coisa assim que eu vejo que também tá na tua rotina. É uma coisa que eu não já fiz isso por 10 anos da minha vida e nunca mais eu farei. Que é o fato, por exemplo, de pegar, aqui, principalmente aqui em São Paulo, você pegar os trânsitos em pico. Uhum. Quanto mais eu organizo a minha agenda, mais eu evito fazer esse tipo de coisa. Uhum. E assim, por que não questionar esse status quo? Para que eu tenho que começar a trabalhar às 9? Ah, porque o mercado começa a trabalhar às 9. Será que é o mercado inteiro? Será que são todas as posições da empresa? Será que se eu não adequasse e flexibilizasse, em vez de usar a palavra equilíbrio, usar flexibilização, usar liberdade, será que se eu não colocasse esses elementos de flexibilidade e liberdade para o meu time, ele não estaria mais feliz, mais satisfeito, não desempenharia mais? Com um trabalho mais inteligente, mas não é para poder parar de trabalhar, é para poder ser mais eficiente. Então, mas aí eu vou trazer um contraponto, que eu preciso ter uma equipe no horário que o meu cliente está trabalhando. Comercial, Horário uma coisa de comercial. mercado. Uma coisa de mercado. Beleza. Por quê? Porque as reuniões são em horários. Eu Concordo. preciso atender o meu cliente. Se a gente, no meu caso, se a gente não tem uma padronização de horário, como que o meu projetista lá de elétrica de Fortaleza vai trabalhar num projeto em conjunto com o arquiteto que está aqui em São Paulo? Se um trabalha, vira madrugada e o outro está de dia e não conseguem se encontrar. Então, existe uma convenção em trabalhos que precisam uma correlação com as pessoas, tem que ter um horário combinado. Tem que ter. Entendeu? Eu concordo com você. Mas aí, por exemplo, ó, vou trazer um negócio que você começou falando. Tipo, eu quero cuidar só do meu. Você falou assim, Naquele eu não quero ser momento. responsável por outras Pelos pessoas. outros. Eu sou cobrada pelos outros. Quero cuidar só do meu. Rapidamente você viu que isso não é possível viver e para quem quer crescer, não dá só para você cuidar do seu. Não. A coisa mais importante é a relação interpessoal, correto? Correto. Tá. Mas mesmo quando a gente vai para cargos técnicos, tem um momento em que a pessoa precisa de concentração Verdade. e foco naquela atividade que é ela com ela mesma, em trabalho de criatividade, em trabalho de olhar o briefing, desenvolver o projeto, em trabalho intelectual, de concentração e tudo mais. Você não concorda que para estes momentos há flexibilidade e há liberdade aplicável? Concordo. E por isso que eu falo que eu, Sheila, sou a favor do híbrido. Principalmente para uma equipe de projetistas. É importante estar presencial, fazer as trocas, tudo aquilo que eu falei? Mas no momento que aquela pessoa está projetando e que ela precisa ter aquele momento de foco, de repente no escritório é muito pior do que do dia que ela está na casa dela e que não tem interferência nenhuma. Interrupções e tudo mais. Exatamente. Então,
Eu acredito no híbrido, entendeu? E eu concordo com você. A questão de flexibilizar horários e tudo mais é por isso. As trocas que precisa ter um horário ali, que normalmente é o horário comercial, seja com o cliente, seja com a equipe interna. Bom demais. A gente está caminhando para o final. Já? Pois é. Estamos caminhando para o final. Nossa, já? Passou Passa muito rápido, né? E rápido. você, o que a gente vai falar? E é sempre assim, tá? Tô Pois é. acostumado. É sempre assim. Mas antes da gente encerrar, eu quero... O que você pode dizer para as pessoas, para os lojistas planejados? O que você pode dizer de rotina para ele implementar, para ele ter... Para ele mitigar risco, vamos chamar assim, para falar assim, para ele não ter problema, não. O problema você vai ter, Sempre. né? Mas para ele lidar com problemas com pessoas, com mão de obra, o que lojistas planejados têm que fazer para lidar melhor com pessoas e mão de obra e mitigar riscos e diminuir os problemas repetitivos? Certo. O que ele pode fazer no dia a dia? Vai lá. No dia a dia. E muitas pessoas não fazem o básico. Então, eu vou falar algumas situações que, de repente, não precisa sair implantando tudo. Mas se pegar uma dessas atividades que eu vou falar e uma rotina que eu vou citar e implementar, já pode ver um ganho com relação às pessoas. A primeira delas, uma reunião diária, né? Aí tem muita gente que chama essa reunião diária de daily. E o que é essa reunião diária? É um ponto de contato com toda a equipe para saber o que foi feito ontem, o que vai fazer hoje, qual que é o planejamento. Tem algum impeditivo para que essas atividades sejam realizadas e que possam ser cumpridas dentro do que está programado? É muito importante ter um ponto de contato diário com a equipe. Né? Então, assim, tem uma equipe de montagem, é o dono da loja que tem que ter essa reunião diária com a equipe de montagem? Não, mas quem é o gestor dessa equipe? Sim, é o gestor dessa equipe que tem que ter. Os vendedores respondem diretamente para o dono da loja? Então, diariamente, precisa ter uma reunião. Essa reunião deve durar no máximo 15 minutos, porque a gente fala muito, nossa, ficar perdendo tempo com reunião. As reuniões precisam ser objetivas, ter pauta, ter meta, e ser efetiva dentro daquilo. Então, 15 minutos. Muitas vezes as pessoas orientam fazer essas reuniões até em pé, para não passar de 15 minutos. Mas é super importante ter um contato diário com as equipes. Então, tem a rotina dessa reunião diária. Então, dando um exemplo, dentro da estrutura que eu tenho hoje, eu tenho gerentes, eu tenho coordenadores, eu tenho líderes, que são os supervisores, e eu tenho a equipe de produção. Cada líder faz essa reunião diária com a equipe de produção, entendeu? Então, E aí o reporte sobe, né? Tipo, o exatamente. líder reporta para os outros líderes, etc, né? Exato. Beleza. Então, reunião diária é uma boa prática para o lojista de planejados mitigar risco e resolver problemas. Exato. O que mais? Reunião semanal, que também em inglês pode ser chamada de weekly. Dependendo do tamanho da estrutura e tudo mais, você tem um gerente comercial, você tem o responsável da equipe de montagem, você tem alguém do financeiro, você tem essa camada de liderança. Essa reunião semanal deve ser feita com todos os líderes. Então, assim, é uma loja que tem 2 sócios. Semanalmente, os sócios precisam sentar para conversar. Precisam sentar para colocar como que está indo a semana, qual que é a expectativa da semana que vem, qual que é o nosso volume, quantos clientes estão em cada fase do funil de vendas, tem quantos leads, quantos estão para fechar, qual que é o planejamento do mês. É necessário esse ponto de contato com a liderança semanalmente, tá? Tá bom. Reunião diária, semanal. O que mais? Tem mais? Aí, tem, mensalmente. E aí, assim, na verdade, são várias rotinas que podem ser implementadas mensalmente. Rotina de treinamento de equipe, como eu dei o exemplo de uma pessoa mais experiente daquela área repassar para os outros alguma dinâmica, alguma técnica de treinamento mesmo, seja comportamental, seja de montagem, seja técnico. Reunião para entender, na empresa que eu trabalho, a gente chama de reunião de análise crítica. Aprender a entender o que falhamos,
qual que é a causa raiz, o que, que a gente vai fazer para não falhar mais. Como eu falei no início, a falha é inerente do ser humano. Vão ter erros, vão ter problemas. Mas sem ter um momento específico para sentar e entender onde erramos. A gente pode, no mês que vem, ter erros diferentes daqueles que a gente cometeu. E a gente agir para não errar naquelas mesmas situações. Então, é importante, né, ter algo nesse sentido. E tem uma outra reunião que eu faço com o time, que é uma reunião que eu coloco as 80 pessoas, mais de 80 que eu tenho na equipe hoje, para fazer conexão. Foi um nome, e é bacana isso, dar nomes marqueteiros para as atividades. Né? Então, a gente chama de time em conexão. O que é isso? É uma reunião que a gente tem uma parte para os novos colaboradores se apresentarem, a gente tem uma parte da reunião que a gente chama de fala especialista. Então, o especialista de uma área muito específica vai lá e compartilha o conhecimento com todo mundo da área. A gente fala dos aniversariantes do mês, eu sempre trago um momento reflexão. É uma reunião de conexão. E aí, o que eu tenho feito, né, no dia dessa reunião, para as pessoas que estão aqui em São Paulo, que são, né, mais de 30, a gente tenta almoçar junto, ter essa troca e tudo mais, pelo menos uma vez por mês. É uma equipe muito grande, né? Então, é importante focar em construção de time, focar em resolução de problemas e focar na questão da autoliderança, ter o conhecimento do que está por vir e de como encerrou efetivamente aquele mês, né, financeiro e de desempenho e tudo mais. Então, essas são algumas rotinas que podem ser implementadas aí, que com certeza fazem diferença para as pessoas. Pessoas que não estão acostumadas a ter um contato diário com o seu líder se sentem, inclusive, mais motivadas a entregar. Poxa, ele está me acompanhando, ele está me desenvolvendo. Ali, nesses 15 minutos, você pega algumas coisas e algumas orientações que você dá, que você consegue desenrolar as atividades daquelas pessoas. São minutos preciosos. Verdade. Eu costumo dizer para o meu time que o meu papel é ajudá-los a desenvolver o papel deles. E não o contrário. Eu ter que ficar empurrando para poder fazer. Tipo, eu tô aqui, como que eu posso te ajudar? Quais são os desafios? E a gente acelera. Quando converte isso, eu preciso ficar fazendo e ele me ajuda. Não, é o contrário. Tipo, eu como empresário, eu ajudo o time, colocando luz, tarefas, trazendo inovação, trazendo estratégia, trazendo a parte tática. E eu vejo que é o que muito falta para os empresários, para os donos planejados, para a galera do mercado, que muito falta, botando muito tempo onde não deveria e pouco tempo onde distorce o resultado. Sim. Onde você realmente mexe o ponteiro, né? Com certeza. Bom, e para a gente encerrar, eu gostaria, a gente está numa temporada nova, a gente está em episódios novos, formatos novos. Se você não se inscreveu ainda, dá tempo, se inscreve aqui. Antes da gente encerrar, deixa o seu like, seu comentário, sua pergunta para Sheila. Uma mensagem para o mercado. Se você pudesse deixar uma mensagem de coragem, não sei o que você vai pensar aí. Se pudesse, para encerrar, assim, deixa uma mensagem ecoando para as pessoas. Que mensagem seria essa? Problemas não envelhecem bem. Como gestores, como empresários, como donos de empresas, a gente precisa resolver problemas. E aqueles que a gente vai tentando deixar para baixo do tapete, viram um monstro depois, né? Então, ter uma estrutura, ter uma rotina, como eu acabei de citar, as pessoas terem clareza em quais são as atividades, as necessidades de cada uma delas ali, de execução de tarefas e tudo mais, para que o gestor, para quem tenha essa clareza, quem tem essa visão, consiga resolver os problemas quando eles aparecem e da forma mais rápida possível, tende a ter um melhor resultado, né, de performance e tudo mais. E aí, fazendo um paralelo, tem uma
Nesse mesmo sentido, tem uma frase que a gente ouviu de um amigo nosso, né? É a mesma coisa de que mate a louça da pia enquanto ela é filhote, né? Porque enquanto é um copo só e um pratinho, rapidinho você coloca, você vai deixando aquela pia, daqui a pouco essa pia vira um monstro. Então é a mesma analogia. Problemas envelhecem mal. Vamos resolver problemas. Bom demais. O trabalho do empresário é resolver problemas. E a gente fica querendo fugir de problema. Não existe. Então, até se você tiver de férias e pedir um coco na praia, você vai ter algum tipo de problema. Você vai ter que, de alguma forma, resolver. Então, nossa vida é resolver problemas. Sua vida é resolver problemas. E é com essa mensagem que a gente encerra aqui o nosso episódio. Não é isso? Palmas. Muito obrigado, Sheila. Obrigada. Meu amor. Adorei. Agora que eu tô mais Começou a tranquila. aquecer agora, A gente no pode final. fazer outros. Ah, bom demais. Vamos ver, né? Se o pessoal quiser, com certeza a gente pode fazer outros, com outros temas. A gente tem muita coisa para poder compartilhar com vocês. E, cara, não posso deixar de dizer que se você ainda não se inscreveu, você precisa se inscrever no nosso canal. É a forma da gente se comunicar, preste atenção nisso. Deixa o seu like aqui, deixa sua mensagem para Sheila, deixa sua pergunta, a gente vai interagindo. Também no @planejadoscast no Instagram, no YouTube, no Spotify, a gente está em todos os canais. E é isso, com essa a gente encerra. Muito obrigado pela sua audiência, jovem, de verdade. Muito obrigado. Obrigado, Sheila. Obrigada. Adorei. E é isso, a gente se vê no próximo episódio.